Há momentos na vida em que o silêncio não é sinal de paz, mas de prisão. Quantas vezes você já engoliu palavras para evitar conflitos, para manter alguém ao seu lado ou para caber no espaço que o outro reservou para você? O tema deste vídeo é um chamado urgente: jamais se cale por amor. E aqui não falamos apenas de relacionamentos românticos, mas de qualquer vínculo que exija o sacrifício da sua essência. A filosofia estoica nos lembra que a nossa voz é a expressão da razão, da dignidade e da liberdade interior. Perdê-la é perder o que temos de mais valioso. Por isso, eu peço que você acompanhe cada detalhe desta reflexão, sem pular nenhuma parte, porque ao longo do vídeo você vai perceber que este não é apenas um conselho sobre amor, é um mapa para recuperar o poder sobre a própria vida. Ao entender o que significa manter a sua voz, mesmo diante de pressões e expectativas, você não apenas se liberta de relações que o aprisionam, mas também aprende a cultivar vínculos verdadeiros, onde respeito e liberdade caminham juntos. Então, respire fundo e fique comigo até o fim. Pode ser o ponto de virada que você estava esperando. O silêncio que corrói a alma. A voz é mais que som. É a centelha viva que revela a essência de quem somos. Para o olhar estoico, ela não se resume a um instrumento de comunicação, mas é a ponte que liga a razão à realidade, a manifestação concreta de nossa consciência moral. Quando cedemos essa voz, seja pelo medo de desagradar, pela ânsia de sermos aceitos ou pelo apego que nos acorrenta, não estamos apenas nos calando diante dos outros, mas amputando a parte mais nobre de nós mesmos. É a rendição silenciosa que, pouco a pouco, nos torna estranhos à própria alma. Assim como a sereia, que entregou sua voz para caminhar em terra firme, muitos se desfazem de sua essência para viver numa paisagem que nunca lhes pertenceu. No entanto, o preço dessa barganha é alto. Uma existência sem verdade, um espírito que, privado de expressão, se enfraquece até quase desaparecer. O estoico sabe que a integridade não é moeda de troca e que a liberdade interior começa quando se decide jamais sacrificar a própria voz para conquistar o aplauso alheio. Pois perder a voz é perder-se e reconquistá-la é reencontrar o próprio ser. O amor como campo de prova da virtude. Na filosofia estoica, o amor não é um estado de êxtase que justifica toda renúncia, mas um campo de treinamento moral, onde a alma se confronta com suas próprias fraquezas e onde a virtude é posta à prova. Amar, para o sábio, não é dissolver-se no outro como se a própria identidade fosse relevante, mas permanecer firme, inteiro, guardando a dignidade e a clareza de quem sabe que a vida compartilhada só é verdadeira quando preserva a integridade de cada um. A entrega cega é sedutora, porque promete segurança e aceitação. Mas, na verdade, é apenas uma forma refinada de aprisionamento. O amor que exige o sacrifício da essência não é amor. É apego travestido de entrega, dependência disfarçada de devoção. A sereia, ao renunciar à própria natureza para conquistar o príncipe, não estava praticando virtude. Estava trocando liberdade por ilusão. Confundiu o ardor da paixão com a solidez de um vínculo saudável, e assim pagou o preço de viver uma vida que não era sua. Para o estoico, este é o perigo de um amor não examinado. Ele pode se transformar em uma idolatria silenciosa, em que o outro se torna um espelho no qual buscamos nos ver, esquecendo que já possuímos, dentro de nós, o reflexo mais autêntico. Amar com liberdade é entender que o afeto não deve exigir que abandonemos quem somos para sermos aceitos. É cultivar uma relação onde cada parte permanece soberana sobre si mesma, e onde a união não é feita de correntes, mas de pontes. O amor virtuoso não se alimenta de sacrifícios de identidade, mas do respeito mútuo. Não pede submissão, mas convida ao crescimento conjunto. Quando o coração se mantém livre, o amor se torna um espaço de expansão, não de perda. E é nesse espaço, e somente nele, que a paixão deixa de ser uma ameaça à alma e passa a ser um instrumento de lapidação do espírito. Dor e escolha, a via do autodomínio. Na visão estoica, a dor não é um inimigo a ser evitado a qualquer custo, mas uma presença inevitável da existência que pode ser moldada em instrumento de sabedoria. Há dores que nos chegam pela ordem natural das coisas, a perda, a separação,
à adversidade e a dores que escolhíamos carregar por estarmos presos a ilusões e expectativas. O sábio busca distinguir entre essas duas origens. Ele aceita com serenidade aquilo que não pode mudar, mas recusa-se a sustentar, por vontade própria, um sofrimento que nada edifica. A sereia caminhava sobre lâminas não por imposição do destino, mas porque assim havia decidido quando trocou a própria voz por um amor idealizado. Essa escolha fez de cada passo um martírio voluntário, fruto de uma esperança que se recusava a morrer, mesmo quando a realidade já se mostrava implacável. O autodomínio, para o estoico, nasce exatamente desta clareza: perceber onde a dor é inevitável e onde ela é fruto de nossa própria teimosia em manter o que já deveria ter sido deixado para trás. Sofrer por aquilo que não depende de nós é perda de energia vital. Persistir em um sofrimento autoimposto é desperdício de alma. Ao compreender isso, o indivíduo ganha a capacidade de libertar-se de prisões invisíveis, aquelas forjadas pelo apego ao que não pode florescer. A lição é clara. Não é a intensidade da dor que mede a força de um espírito, mas a sabedoria com que ele decide quais dores vale a pena suportar. A disciplina interior permite que se aceite a dor inevitável com coragem e que se abandone a dor inútil com desprendimento. Nesse equilíbrio, o estoico encontra a verdadeira liberdade, pois não se deixa escravizar nem pelo medo de sofrer, nem pela vaidade de aguentar sofrimentos que nada acrescentam. É nesse ponto que o autodomínio deixa de ser uma virtude abstrata e se torna o alicerce de dissolver-se no todo, o retorno à natureza. Para o estoico, viver de acordo com a natureza não significa regressar a um estado primitivo, mas alinhar-se à ordem universal, reconhecendo-se como parte de um todo maior. Quando a sereia escolheu tornar-se espuma, deixou de lutar contra o fluxo inevitável da vida e dissolveu o apego que aprendia ao príncipe. Essa dissolução não foi aniquilação, mas reencontro. Ao misturar-se ao oceano, ela recuperou a totalidade perdida, voltou a ser parte de algo vasto, infinito e livre. É assim também para o ser humano. Quando abandonamos as ilusões que nos isolam e nos aprisionam, deixamos de existir como um fragmento carente e voltamos a sentir a força de nossa unidade com o cosmos. A natureza, para os estoicos, é o espelho da razão divina. Ela não pede, não implora, não retém. Tudo flui segundo sua ordem, e a resistência a esse fluxo é a raiz do sofrimento humano. A sereia, enquanto insistiu em permanecer no mundo dos homens para conquistar um amor impossível, viveu em conflito com a própria natureza. Ao tornar-se espuma, ela rendeu-se à verdade. Nada do que é contra a ordem natural pode trazer paz duradoura. Esse retorno ao todo é, na essência, uma libertação. É abrir mão da necessidade de controlar o outro, de mendigar afeto, de moldar-se à vontade alheia e aceitar que a plenitude vem de viver de acordo com a própria natureza, não da aprovação externa. Dissolver-se no todo é reconhecer que não precisamos ser metade de alguém para sermos completos. Já nascemos plenos, e o amor verdadeiro não diminui essa plenitude, apenas a compartilha. Quando nos reencontramos com o oceano, tornamo-nos vastos demais para caber em correntes e fortes o suficiente para dançar com o vento, não contra ele. A liberdade de ser quem se é. Na filosofia estoica, a liberdade mais elevada não é a física, mas a interior, aquela que nos permite permanecer fiéis à nossa essência, mesmo diante de pressões externas. Um amor genuíno jamais exigirá que abandonemos essa fidelidade, pois ele nasce do respeito mútuo, não da anulação de um dos lados. Quem ama de verdade não tenta moldar o outro à sua própria imagem, mas o acolhe como é, com sua voz, sua verdade e sua autonomia. Amar sem perder-se é um ato de coragem, pois exige que nos apresentemos ao outro inteiros, sem disfarces, sem máscaras, e com a disposição de sermos aceitos ou rejeitados pelo que realmente somos. O estoico compreende que sacrificar a própria voz, a própria vontade ou a própria moral em troca de permanecer ao lado de alguém é, no fundo, trocar liberdade por servidão.
E servidão no amor é veneno silencioso. Corrói a dignidade, adoece a alma e nos transforma em meros figurantes da vida de outra pessoa. A verdadeira escolha não é entre estar só ou acompanhado, mas entre viver na integridade ou sobreviver na submissão. Ser espuma do mar, nesta metáfora, é recusar-se a ser moldado por expectativas alheias e retornar à própria plenitude. É dizer não a qualquer vínculo que exija mutilação do espírito para ser mantido. É aceitar que a solidão, quando digna, é infinitamente mais doce que a companhia que nos exige silenciar. A liberdade de ser quem se é não pode ser comprada nem trocada, apenas vivida. E, uma vez conquistada, torna-se um escudo contra qualquer amor que queira transformar o que somos apenas para caber em um ideal que nunca foi nosso. Obrigado por assistir. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like e compartilhe. Talvez seja exatamente a reflexão que alguém precise ouvir hoje. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que vai aparecer na sua tela e continue sua jornada de consciência e liberdade interior.